não estará na altura de ter uma casa de férias. No Crédito Predial há muitas novidades para si. Quem quer casa, vai ao Crédito Predial. Boa tarde. Um violento incêndio destruiu parcialmente 2 edifícios da zona histórica do Porto ontem à noite. Não fosse a rápida intervenção dos bombeiros e o balanço podia ser bem mais desastroso. Um susto que não passou disso. Perto das 10h30 da noite, inexplicavelmente, as chamas ocuparam um armazém de ferragens situado na Rua das Flores. De construção antiga, rapidamente o fogo alastrou a um dos edifícios contíguos. Valeu a existência de um piquete dos sapadores, instalado ali ao lado, porque de contrário a situação podia ser bem pior. A situação estratégica daqui da SEC está aqui a segundos. Felizmente isso dá-nos, mais uma vez, dá uma grande alegria de que, porque rapidamente atacámos o incêndio, porque se demorássemos mais 5 ou 10 minutos era extremamente grave, porque é uma zona muito crítica, dado que é tudo feito de madeiras, materiais altamente combustíveis. Durante o combate foram utilizadas 10 viaturas e mais de meia centena de homens. 2 deles tiveram de receber assistência hospitalar. Parece-me que não é grave, é um problema numa perna, enfim, é a vida do sapador e do bombeiro. O fogo, combatido durante mais de 2 horas, tomou proporções preocupantes nas traseiras do edifício, local de acesso complicado e que obrigou à utilização de 2 escadas Mangiros. Os bombeiros deram o incêndio como extinto perto da 1 da madrugada. Jorge Coelho, preocupado com a violência doméstica, esta manhã o Ministro da Administração Interna apresentou um conjunto de medidas de combate a este tipo de crime. Medidas que passam por um melhor atendimento às vítimas nas esquadras da GNR e da PSP. Para isso, Jorge Coelho apresentou 2 guias. Um para as mulheres saberem como reagir e como apresentar queixa quando são vítimas de violência e outro para os polícias saberem como encaminhar estes casos. Além disso, o Ministro da Administração Interna garante que a partir da manhã vai ser obrigatório, dentro do crime de ofensas corporais, distinguir a violência doméstica. Jorge Coelho apresentou também dados que mostram como agradou aos portugueses a entrada das mulheres nas polícias. Jorge Sampaio, no Norte, para debater a regionalização. Esta manhã o Presidente da República encontrou-se com algumas personalidades como Cavaleiro Brandão, Vieira de Carvalho e Valente de Oliveira. Nomes que defendem que as regiões devem ser 5 e não 8. Uma preferência que o chefe de Estado não comentou. Um pequeno almoço regional e à porta fechada. O Presidente da República e 14 individualidades discutiram o futuro da regionalização. Este grupo de notáveis defende que Portugal deve ser dividido em 5 regiões administrativas e não em 8. A solução mais consensual, a solução que permite diminuir ao mínimo os riscos e as dificuldades que normalmente se apontam a um processo de regionalização, é aquele que assenta, ou poderia e deveria assentar, na base que já está estabelecida no terreno, nas 5 regiões plano. Foi isso que aqui viemos defender, recordando também aquilo que o Sr. Presidente bem sabe, aliás, que é um modelo que permite uma evolução e uma gradualização no aprofundamento do processo. Dizem que o modelo das 8 regiões não é convincente e que este modelo tem situações bem clarificadas. O movimento dos 5 diz que, se for necessário, é bem possível pensar no adiamento do referendo. Do nosso ponto de vista, preferíamos um pequeno atraso que facilite e contribua para a recomposição do figurino que está a ser apresentado, de forma a que aquele que venha a ser sufragado seja efetivamente o que possa reunir o mais amplo consenso possível. Portanto, evitar atrasos inconvenientes e excessivos, mas, sobretudo, evitar precipitações que conduzam à consolidação de um modelo que é mau. Pior do que isso, como é um modelo que suscita muitas e amplíssimas reservas, que conduza à inviabilização pura e simples da regionalização no curto prazo. Para o Presidente da República, a regionalização é uma matéria que deve ser abordada profundamente, com um espaço alargado de reflexão. Tal como disse há 8 dias, este debate se faça o mais aprofundadamente possível. Estamos perante o sim ou não a uma reforma que eu julgo significativa. Tem que ser muito discutida e muito aprofundada, e é isso que eu peço aos portugueses, e faço por isso extensão de continuar a seguir interessadamente todos os movimentos de opinião em torno desta matéria. A troca de impressões demorou 2 horas. O fim do debate sobre regionalização ainda não tem hora nem data marcada.
Sem surpresa, Valentim Loureiro foi eleito presidente da Comissão Política da Distrital do PSD Porto. Para o candidato único, estas eleições foram uma prova de força dos sociais-democratas do Porto. Urnas abertas e votos contados. Sem surpresa, Valentim Loureiro, o candidato único, é o novo presidente da Distrital. Para trás, fica uma campanha marcada por alguns conflitos que quase provocaram o adiamento das eleições. Não havia nenhum fundamento jurídico para que as eleições fossem adiadas. O Porto deu uma prova de maturidade política. O Distrito do Porto deu uma resposta. Com uma lista apenas, no Porto, houve uma votação superior à que houve em Lisboa, com 3 listas concorrentes e com eleições muitíssimo disputadas. O Major conseguiu mais de 2.000 votos. É o sucessor de Luís Filipe Menezes que, na noite da mudança, pediu ao partido novas atitudes. Um discurso com uma prática que esteja um bocadinho mais para a esquerda daquilo que é a posição formal do PSD na área política, no espectro político português. E o Major Valentim Loureiro corporiza os sociais-democratas com preocupações sociais. Na corrida à Assembleia Distrital, vitória para a lista A de Paulo Mendo, com 50 delegados, mas a lista da oposição conseguiu a eleição de 22 delegados, o que foi considerado um número satisfatório. Efetivamente confirmou-se a existência de uma expressão de pensamento e de posicionamento político que não estava contemplado na lista que se nos opôs. Para a história destas eleições, fica um pedido de impugnação, questões ligadas ao pagamento de cotas. Há realmente um pedido de impugnação que foi feito. Foi dirigido ao Conselho de Justiça Nacional com base em que não teria sido publicado em novembro de 1997 um aviso para os pagamentos das cotas de 98. O assunto foi enviado para o Conselho de Jurisdição do partido, mas que foi minimizado na noite das eleições. Com Vigo em grande plano, Barça vence Real.